Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Odisseia Filosófica. E olha, eu queria começar esse episódio fazendo uma pergunta bem direta para você que está me ouvindo. Quantas vezes, só essa semana, você disse sim quando na verdade queria dizer não? Pensa comigo. Aquele convite para sair depois do trabalho, quando você estava exausto, aquele pedido de ajuda que você atendeu mesmo com a agenda lotada, ou talvez aquela mensagem que você respondeu na hora, interrompendo o que estava fazendo, só porque seria estranho responder, né? As pessoas poderiam achar que você é grosseiro, distante, egoísta. E aqui está a questão que eu quero explorar com você hoje. Por que é tão difícil, tão doloroso simplesmente ser quem somos? Por que precisamos nos encaixar, agradar, performar essa versão palatável de nós mesmos? Hoje vamos mergulhar numa ferida muito antiga, muito profunda. Eu chamo ela de a ferida do reconhecimento. E olha, não é um papo de autoajuda superficial, não. Vamos conversar sobre filosofia, psicologia, mitologia, inclusive. Vamos entender de onde vem esse sofrimento e principalmente como é que a gente lida com ele. Então, fica comigo, porque esse papo é bem interessante para nós. Bom, vamos começar pelo óbvio. Pelo que está bem debaixo do nosso nariz, vamos começar pelo que está bem debaixo do nosso nariz, mas que a gente raramente para observar. Pensa na sua semana. Quantas máscaras você vestiu? E olha, não estou falando sobre mentir ou ser falso, estou falando de algo mais sutil, mais automático. Você está no trabalho, por exemplo. Existe uma máscara ali. Você precisa ser produtivo, competente, simpático com aquele colega chato, cordial, naquela reunião insuportável. Tem que exalar simpatia. Depois você sai do trabalho e encontra com seus pais. Outra máscara. Com seus pais você é o filho responsável, ou talvez o filho rebelde. Mas ainda é uma performance, entende? Aí você encontra seus amigos. Outra versão de você vai aparecer. E quando você abre o Instagram, aí que a coisa fica mais interessante, não é mesmo? Você posta uma foto. Mas não qualquer foto. Você escolheu entre 47 versões da mesma imagem. O filtro certo, o ângulo certo. A legenda que é profunda o suficiente, mas não pretensiosa demais. E aí, você espera. E essa espera é angustiante, né? Porque você não está esperando só curtidas. Você está esperando a confirmação da existência. Você está esperando a mensagem do mundo dizendo: você importa, você é interessante, você merece estar aqui. E quando as curtidas não vêm? Ou quando vem menos do que você esperava? Tem gente que apaga a foto, literalmente. Não ficou legal. Mas não é isso. A foto não mudou. O que mudou foi a percepção de si mesmo através do olhar do outro. E aqui está o primeiro grande insight que eu quero compartilhar com você. Nós não vivemos apenas uma vida. Nós vivemos principalmente para o olhar do outro. Isso, meu amigo, isso não é um problema pequeno. Isso é uma prisão invisível. O sociólogo Erving Goffman tem um livro clássico chamado A Representação do Eu na Vida Cotidiana. E ele diz que a vida social é como um grande teatro. Você tem um palco onde você performa e você tem os bastidores onde você finalmente pode tirar a máscara e relaxar. Mas aqui está a questão perturbadora. E se você passou tanto tempo no palco que esqueceu de quem você é nos bastidores? E se a máscara grudou no teu rosto? Isso é o que a psicologia pode chamar de falso self. E é sobre isso que vamos falar agora. Tem um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott, que desenvolveu um conceito revolucionário, a ideia do falso self versus o verdadeiro self. O verdadeiro self é quem você realmente é. São seus desejos autênticos, suas necessidades genuínas, sua espontaneidade, é aquela voz interior que diz: eu quero isso, ou eu não gosto daquilo. Sem filtros, sem cálculos sociais. Já o falso self, o falso self é uma construção, é uma defesa. É aquele você que aprendeu a dizer e fazer as coisas certas para ser aceito, para não ser abandonado, para sobreviver socialmente. E olha, não é que o falso self seja ruim necessariamente, sabe? Ele é até necessário. Até certo ponto ele é necessário. Seria caótico se todo mundo falasse tudo o que pensa o tempo todo, sem filtro nenhum, né? A sociedade entraria em colapso. Imagina se você saísse dizendo tudo que você pensa, sem filtro algum, né? Como é que seria a sua vida? O problema começa quando o falso self domina completamente a sua vida. Quando você vive apenas para corresponder às expectativas dos outros. Quando você não sabe mais o que você quer. Você só sabe o que os outros esperam de você.
Deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Conheci uma pessoa, vou chamar ela de Ana, que durante 15 anos trabalhou numa empresa de advocacia. Advogada corporativa, bem-sucedida, salário ótimo. Todo mundo admirava a Ana. Nossa, que carreira incrível. Mas Ana tinha um segredo. Ela odiava aquilo que ela fazia. Profundamente. Ela queria trabalhar com arte, com fotografia. Mas sempre pensava em mudar de carreira. Vinha aquela voz. E se as pessoas me julgarem? E se meus pais ficarem desapontados? E se eu falhar? Sabe o que aconteceu com Ana? Aos 40 anos, teve uma crise de pânico tão intensa que foi parar no hospital. O corpo dela literalmente gritou: chega, eu não aguento mais essa mentira. E isso, meu amigo, isso não é raro. Quando você trai quem você é por tempo demais, o preço é altíssimo. Crises existenciais, doenças psicossomáticas, ansiedade, por que não dizer depressão. Mas de onde vem isso? Por que desenvolvemos esse falso self? Geralmente vem da infância. Winnicott diz que quando uma criança pequena expressa suas necessidades e seus pais não respondem adequadamente, seja por negligência, seja por serem muito críticos ou controladores, a criança aprende uma lição terrível. Quem eu sou não é suficiente. Preciso ser uma outra pessoa para que eu seja amado. E aí começa a construção desse falso self. A criança aprende a suprimir seus verdadeiros desejos e a performar o que os pais esperam. Ela se torna a criança boazinha, a criança obediente, a criança que não dá trabalho. E sabe o que é mais triste? Essa criança cresce e vira um adulto que continua fazendo a mesma coisa, performando o que os pais ou a sociedade espera dela. Um adulto que não sabe dizer não, um adulto que vive pedindo permissão para existir, de certo modo. O filósofo Charles Taylor tem uma frase poderosa. Ele diz que a autenticidade é uma obrigação moral. Ou seja, não é sobre você ser feliz, é sobre você ter a coragem de ser quem você é no mundo. Porque quando você trai a si mesmo, você não trai só a você. Você trai a possibilidade de conexões genuínas, de amor verdadeiro, de contribuições únicas que somente você pode dar. Mas eu sei o que você está pensando agora. Tudo bem, entendi que há um falso self e que eu posso estar vivendo uma vida falsa. Eu posso estar performando e não sendo exatamente quem eu sou. Mas por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil deixar de performar e começar a ser quem se é? Tem uma frase do Jean-Paul Sartre, né, do existencialista Jean-Paul Sartre, que diz que o inferno são os outros. Agora, essa frase geralmente é mal interpretada. Sartre não estava dizendo que as pessoas são ruins, que as pessoas são chatas. Embora às vezes seja, né? Mas ele estava dizendo algo muito mais profundo. O olhar do outro nos aprisiona. Pensando nessa perspectiva que estamos pensando aqui hoje, o olhar do outro nos aprisiona. Deixa eu explicar. No existencialismo de Sartre, existe um conceito chamado o olhar. Quando alguém te olha, você deixa de ser apenas um sujeito livre e se torna também um objeto na consciência do outro. Você vira uma coisa a ser julgada, categorizada, definida. Por exemplo, imagina que você está sozinho em casa, dançando na cozinha enquanto faz o jantar. Você está livre, está bem espontâneo, ridículo talvez, mas está feliz. De repente você percebe que tem alguém na cena te olhando. E o que é que acontece? Você congela, você sente vergonha. A liberdade que você tinha um segundo atrás, por você estar pensando que está sozinho, simplesmente evapora. Agora você é uma coisa sendo observada. Você está definido pelo olhar do outro. Ah, aquele cara esquisito que dança na cozinha ali, ó. Cara esquisito, dança sozinho na cozinha. Doido de pedra. E aqui está o pulo do gato. A gente internaliza o olhar. A gente internaliza esse olhar. Mesmo quando não tem ninguém nos observando fisicamente, a gente carrega dentro da gente uma plateia imaginária nos julgando o tempo todo. Então pode não ter ninguém nos olhando. Mas às vezes nós agimos como se tivesse. Como se tivesse uma plateia olhando a gente o tempo todo. Você já reparou nisso? Você tá sozinho, mas tem uma voz na sua cabeça comentando tudo que você faz. Nossa, que roupa feia. Que comentário burro você fez naquela reunião? Por que você não é mago como fulano? Por que você não é bem sucedido como aquele teu primo? Esse é o olhar do outro internalizado. É o grande panóptico que a gente carrega dentro da própria cabeça. O filósofo Michel Foucault falava sobre o panóptico, que era um tipo de prisão onde os prisioneiros podiam ser observados o tempo todo, mas não sabiam quando estavam sendo observados. Resultado, eles se vigiavam a si mesmos. Eles se tornavam seus próprios carcereiros. E é exatamente isso que está acontecendo com a gente, que acontece com a gente.
A gente não precisa de uma polícia externa nos controlando. A gente se controla sozinho, porque internalizou o olhar julgador da sociedade. E aí eu te pergunto, quem é você quando ninguém tá olhando? Não ninguém físico, mas o ninguém imaginário também. Quem você seria se não tivesse medo de ser julgado, se você não tivesse medo de ser rejeitado, se você não tivesse medo de ser excluído? O filósofo Martin Heidegger tem um conceito chamado das massas. Desculpa a pronúncia, né? Mas é um conceito que seria algo como impessoal, ou a gente. É aquela voz que diz: ah, mas é assim que a gente faz as coisas, é assim que todo mundo faz, todo mundo age. E Heidegger vai dizer que a maioria das pessoas vive na inautenticidade, porque apenas segue o que a gente faz, sem nunca questionar se aquilo faz sentido para elas mesmas. Exemplo prático, né? A gente casa, a gente compra uma casa, a gente tem filhos, a gente trabalha 40 anos, a gente se aposenta. Mas você quer isso? Ou você está fazendo só porque é o que a gente faz? A gente posta fotos felizes no Instagram, mas você está realmente feliz? Ou você está performando felicidade porque é isso que a gente faz? E olha, eu não estou dizendo que essas coisas sejam ruins em si. Casar pode ser maravilhoso, ter filhos pode ser transformador, compartilhar momentos no Instagram pode ser bem legal, tá? Você pode compartilhar momentos sem pensar muito no julgamento dos outros. Pode ser bacana também a experiência. A questão não é o que você faz, a questão é por que você faz. Você está fazendo porque você quer ou porque tem medo de não se encaixar? Você está fazendo porque isso é algo seu ou porque você está fazendo por conta de uma plateia que está te observando, te julgando? Tem uma história antiga, muito antiga, que captura esse drama humano. Que é sobre ela que vamos falar agora. Eco era uma ninfa das montanhas, conhecida por sua voz melodiosa e mais ainda por sua tagarelice. Ela tinha o hábito de distrair a deusa Hera com longas conversas, enquanto o marido de Hera, o deus Zeus, né, o chefe do panteão grego, se encontrava secretamente com outras ninfas. Quando Hera finalmente descobriu o que a que Eco fazia, a deusa ficou irada e lançou a maldição sobre a ninfa. Disse Hera: você nunca mais terá o poder sobre sua língua, exceto para usá-la como a usou comigo. De agora em diante, você só poderá proferir as últimas palavras que ouvir de outra pessoa. Esse é seu castigo. Essa é a sua punição. Eco perdeu, assim, o controle sobre sua própria fala. Sua voz autêntica estava perdida. Ela só podia repetir. Condenada a ser apenas o eco das vozes alheias. Narciso era um jovem de beleza lendária, filho do deus Rio Céfiso e da ninfa Liríope. E ao nascer, Tiresias, né? Novamente Tiresias, inclusive aqui, né? Quem lembra do Édipo Rei vai lembrar do Tiresias. Ao nascer, o Tiresias avisou a mãe que Narciso viveria muito tempo, contanto que ele jamais conhecesse a si mesmo. Narciso cresceu belíssimo, mas possuía um orgulho e uma vaidade imensos. Ele rejeitava friamente qualquer pessoa que se apaixonasse por ele. Fossem ninfas, fossem mulheres, fossem rapazes, né? Desprezava totalmente o amor alheio. E há um momento em que a ninfa Eco, castigada por Hera, encontra Narciso. E a ninfa Hera apaixona-se perdidamente por Narciso. Incapaz de iniciar uma conversa ou expressar seu amor por conta da maldição, afinal, ela só podia repetir as últimas palavras que a pessoa falasse. Ela não podia falar por ela mesma. A Eco seguia Narciso secretamente, esperando o momento certo de se aproximar. Um dia, Narciso se separou de seus companheiros e gritou: tem alguém aí? E Eco escondida, melhor dizendo, né? Respondeu: aí. Confuso, Narciso gritou: venha. E Eco, com o coração acelerado, respondeu: venha. Então, Eco acabou saindo de esconderijo, tentando abraçá-lo com desespero, só que Narciso a rejeitou com crueldade, gritando: afasta-se, prefiro morrer até você aqui por perto. Eco, ferida e humilhada, só pôde murmurar as últimas palavras que ouviu dele: ter você por perto. Com o coração partido, com amor não reconhecido, Eco se retirou para as cavernas solitárias das montanhas, onde definhou, até que restou apenas o resquício
do castigo que ela sofreu. Lá nas montanhas onde ela se definhou, apenas restou o eco. E aí sim que os gregos explicavam o que é o eco que a gente escuta. Né? Os resquícios dessa ninfa amaldiçoada. Uma das vítimas da rejeição de Narciso rogou uma praga à deusa da vingança, a deusa Nêmesis, que ele ame, mas que jamais consiga possuir o que ama. Nêmesis prontamente atendeu seu pedido. Certa tarde, após uma caçada, Narciso sentiu sede e se curvou sobre um lago de águas cristalinas, intocadas, calmas. Ao ver sua própria imagem refletida, ele se apaixonou instantaneamente, acreditando ser outra pessoa. Ele tentou beijar o reflexo, abraçar o reflexo, alcançar, mas cada toque desfazia a imagem que ele estava vendo. Ele não percebia que estava preso em um amor por si mesmo, que era, por definição, inalcançável. Consumido pela paixão e incapaz de se afastar da imagem que o fascinava, Narciso definhou à beira do lago, morrendo de tristeza e exaustão por amar o que não podia possuir. Quando as ninfas vieram buscar seu corpo, ele havia desaparecido. Em seu lugar, havia nascido uma flor linda e perfumada, com um centro amarelo e pétalas brancas, que hoje chamamos de Narciso. Né? Inclusive, o Tiresias novamente acertou, né? Ele, infelizmente, acabou contemplando a si mesmo e nisso não teve a vida longa que poderia ter tido. Então, esse mito é um estudo atemporal sobre a vaidade que se autodestrói, o Narciso, e a anulação que busca desesperadamente o reconhecimento, a Eco. Bom, né, tendo uma... A gente percebe aqui por esse mito, né, da Eco que vai definhando até restar sua voz, né, uma voz que não é dela, mas é reflexo dos outros, né. Bom, e essa tragédia também do Narciso, né, bom, a tragédia da Eco, focando aqui um pouquinho nela, é a tragédia de quem vive para agradar os outros. Eco é a pessoa que se anula completamente na tentativa de ser amada. Ela não tem voz própria, ela apenas ecoa o que os outros querem ouvir, e no final ela desaparece. Sua identidade se dissolve, ela apenas vira um reflexo, uma sombra, uma voz. Quantos ecos você conhece? Ou melhor, em quantos momentos da sua vida você foi eco? Aquela vez que você concordou com uma opinião que achava absurda, só para não criar conflito. Aquela vez que você riu de uma piada ofensiva porque todo mundo estava rindo. Aquela vez que você fingiu gostar de algo só porque a pessoa que você ama gosta. Em quantos momentos da sua vida você foi eco? Cada vez que você faz isso, um pedacinho do seu verdadeiro self morre. Você literalmente vai desaparecendo, assim como o eco. E a grande ironia, Narciso nunca vai amar eco. Porque Narciso só ama a si mesmo. E a pessoa que vive apenas para o olhar do outro, geralmente escolhe se relacionar com narcisos. Pessoas que nunca vão retribuir o amor, porque estão ocupadas demais se admirando. Percebe a dinâmica? A Eco apenas busca, né, o reconhecimento do outro, ama uma pessoa que deseja ser reconhecida, mas essa pessoa que ela ama nunca vai amá-la de volta, porque essa pessoa só ama ela mesma. Então, infelizmente, o mito narra que Eco vai acabar encontrando Narciso. E esse encontro pode fazer com que ela seja mais inautêntica do que já está sendo ainda. Né? Acabe definhando das montanhas e se tornando apenas uma voz que apenas repete o que os outros dizem, dizem. Bom, o psicanalista Alfred Adler falava sobre o complexo de inferioridade. É quando você se sente tão inadequado, tão menos que os outros, que passa a vida tentando compensar. Você se esforça obsessivamente para ser perfeito, para agradar, para provar que merece estar aqui, mas aqui está a verdade dolorosa. Você nunca vai conseguir. Porque o problema não está lá fora, está na forma como você se vê. Isso me leva a uma pergunta que pode parecer estranha à primeira vista, mas está profundamente conectada. De onde vem essa necessidade obsessiva de ser bom, de merecer amor, de ser reconhecido? De onde vem isso? Como sempre, né? Como nos últimos episódios, trazer um pouquinho da perspectiva também de tradições religiosas.
Eu sei que todo mundo aqui não necessariamente é religioso, né? Possivelmente podem ter ateus e agnósticos que nos sigam, mas entendam que as ideias religiosas moldam profundamente a cultura em que vivemos. E o oposto também é verdade, né? A cultura também pode moldar a religião. Entender essa dinâmica é fundamental para entender por que a gente tem tanta dificuldade de simplesmente existir, tá? Porque entendendo a religião, nós também podemos entender aqueles ensinamentos que são culturais, tá? Que são, de certo modo, atemporais. Então não se trata aqui da gente observar de uma perspectiva de um fiel, tá? Mas de observar o que aquilo tem para nos ensinar sobre esse assunto aqui que a gente está vendo hoje. Em muitas tradições religiosas, especialmente no cristianismo que dominou o Ocidente, existe uma lógica de culpa e mérito. A ideia é basicamente assim: você nasce pecador, imperfeito, inadequado, e a sua vida é uma jornada de se redimir, de merecer o amor de Deus, de ganhar o paraíso. Pensa bem, você precisa merecer ser amado, você precisa ser bom o suficiente. E se você não for? Bem, aí vem a punição eterna. Agora, eu não estou aqui para criticar a religião, novamente, tá? Tem muita sabedoria nas tradições religiosas, respeito profundamente isso, tanto que trago aqui para vocês, mas o que eu quero apontar é que, pensando nessa perspectiva, essa lógica de mérito nos ferra psicologicamente. Mesmo que você não acredite em Deus, você provavelmente carrega essa estrutura mental. Se eu for bom, eu serei recompensado. Se eu for bom, eu serei recompensado com amor, com reconhecimento, com sucesso. Se eu for ruim, eu vou ser punido. Se eu for ruim, eu vou ser punido com rejeição, com solidão, com fracasso. E por isso que vem aquela pergunta que a gente viu no episódio anterior: por que, que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? Porque a gente pensa que todo mundo que é bom vai ser recompensado, todo mundo que é malzinho tem que ser punido. E isso cria uma ansiedade constante, uma espécie de hipervigilância sobre o próprio comportamento. Você não faz boas ações simplesmente porque essas boas ações fluem naturalmente por você, muitas vezes. Você está fazendo porque está tentando acumular pontos no placar cósmico da aprovação. Você está querendo gerar saldo positivo no seu Credit Karma. Né? Vamos brincar aqui com Credit Karma. O teólogo Paul Tillich tem um conceito lindo, a aceitação que aceita a aceitação. Ele está dizendo que o amor verdadeiro, o amor divino, se você quiser chamar assim, não precisa ser merecido. Você não precisa fazer nada. Você já é aceito. Você já é amado, simplesmente por existir. Mas a gente não acredita nisso, né? A gente acha que precisa provar o tempo todo que merece estar aqui. Tem também aquela ideia nas tradições espirituais que fala sobre missão de vida. E olha, eu acho lindo quando alguém descobre um propósito maior. Mas tem um lado sombrio também nessa perspectiva. Muita gente interpreta a missão de vida como: eu preciso servir, eu preciso me sacrificar, eu preciso ser um bonzinho, e os bonzinhos acabam se ferrando. Eu preciso salvar todo mundo. Eu preciso renunciar coisas. Eu preciso me sacrificar pelos outros. E aí o que é que acontece? A pessoa se anula. Ela acha que a missão dela é não ter necessidades próprias, ela não tem direito de ter necessidades próprias, porque ela acha que ela tem uma missão que é mais sobre os outros do que sobre ela mesma. Bom, dentro dessa visão, isso não é espiritualidade, isso é autossabotagem. Você não veio aqui para se dissolver. Se a gente for pensar na perspectiva aristotélica, nós viemos aqui para florescermos, para encontrarmos a felicidade, não para nos anularmos em relação aos outros, não para sermos eco. E, indo noutra camada dessa história, Freud dizia que todo mundo tem um grau de narcisismo. E olha, isso não é ruim, o narcisismo é saudável. Porque nesse sentido, ele é simplesmente o amor próprio, a autoestima, a capacidade de se valorizar. O problema é que Narciso está ferido. O que é isso, narcisismo ferido? É quando lá na infância a criança não recebeu o reconhecimento e o amor que precisava. Seus pais talvez fossem muito críticos ou ausentes ou emocionalmente distantes, e aí a criança internaliza: eu não sou suficiente, tem algo errado comigo. E aí começa uma busca desesperada e infinita por validação externa. A pessoa passa a vida inteira tentando preencher um vazio que foi criado lá atrás, quando ela tinha 5 anos de idade. Sabe aquela pessoa que é viciada em trabalho, que precisa ser a melhor, ganhar todos os prêmios, ser reconhecida publicamente?
Muitas vezes não é uma ambição saudável, é narcisismo ferido. Ela está tentando provar para o pai ausente ou para a mãe crítica que ela vale alguma coisa. Ela está buscando um reconhecimento que ela deveria ter tido lá na infância, que ela buscava ter lá na infância. Sabe aquela pessoa que não consegue receber um elogio? Você fala, nossa, você fez um ótimo trabalho. E a pessoa responde, ah, não, nada, qualquer um faria isso. Por que ela faz isso? Porque lá no fundo, ela não acredita que merece elogios, que ela é digna de um elogio. O narcisismo ferido dela disse, você é uma fraude. Se as pessoas realmente te conhecessem, elas veriam que você não presta. E aqui está a armadilha diabólica. A pessoa projeta toda a sua necessidade do amor próprio no olhar dos outros. Ela não consegue se amar sozinha. Ela precisa que os outros façam isso por ela. Mas o problema é que nunca é o suficiente. Você pode receber 1000 elogios, 1000 curtidas, 1000 validações. E mesmo assim, lá no fundo, o vazio vai continuar. Porque o vazio não é preenchido de fora para dentro. Ele só é preenchido de dentro para fora. E a boa notícia? Dá para curar o narcisismo ferido. Não é fácil. Não é rápido. Mas é possível. E parte fundamental dessa cura é aprender a se validar. Aprender a dizer para si mesmo, eu sou suficiente. Eu mereço amor. Não por causa do que eu faço, mas por causa de quem eu sou. Bom, até aqui a gente falou bastante sobre o problema, né? Sobre a ferida, sobre as raízes disso tudo. Mas agora eu quero mudar de tom. Porque o que importa mesmo é o que é que eu vou fazer com isso tudo que você falou agora. Como é que a gente consegue sair dessa prisão? E eu poderia ficar aqui filosofando eternamente sobre autenticidade, sobre o verdadeiro self, sobre liberdade existencial, né? Sempre gosto de falar desses assuntos, mas isso não muda nada se você não der passos concretos na sua vida. Então vamos a algumas práticas para ajudar nesse sentido. E eu vou ser bem honesto com vocês, é desconfortável, vai ser desconfortável, porque mudança sempre é desconfortável, mas vai valer a pena. Mas vai valer a pena. Primeira prática, o treino do não. A primeira coisa que você vai fazer é reaprender a dizer não. Eu sei que parece simples, mas para muita gente dizer não é aterrorizante. Então a gente vai começar pequeno. Baixa o risco. Essa semana, escolha uma situação de baixo risco onde você normalmente diria sim por obrigação social e diga não. Exemplo, alguém te oferece uma sobremesa que você realmente não quer, recuse adequadamente. O telefone toca, mas você está no meio do algo, não atenda, responda depois. Um colega te convida para um happy hour, mas você está exausto. Responda, não, não, hoje não posso, eu preciso descansar. Parece bobagem, né? Mas não é. Cada vez que você diz não, quando quer dizer não, você está fortalecendo o músculo da autonomia. O músculo que diz, eu importo, minhas necessidades importam. Quando você diz sim para os outros, quando você quer dizer não, você está dizendo sim para os outros e está dizendo não para você mesmo. Você precisa inverter isso. E sabe o que vai acontecer? Quando você começar a dizer não, o mundo não vai acabar, as pessoas não vão te odiar, a vida continua, e você vai perceber que tem mais liberdade do que você pensava anteriormente. A segunda prática é dar pausa consciente. Essa aqui é para quem tem o hábito de responder ou concordar imediatamente em conversa, sem nem processar o que você realmente pensa. A pessoa responde rápido, né? Então, da próxima vez que você tiver numa conversa em grupo e alguém fizer uma pergunta ou afirmação, faça uma pausa antes de responder. Não precisa ser uma pausa gigante. Pode ser uma pausa de 3, 4 segundos. Pare, respire e se pergunte: o que é que eu realmente penso sobre isso? Você vai perceber uma coisa bem estranha se você fizer isso. Muitas vezes a gente nem sabe o que está pensando. A gente está tão acostumado a apenas concordar com o outro, a apenas ecoar, lembra da eco, que perdemos o contato com a nossa própria opinião. Essa pausa te devolve a você mesmo. Ela cria um espaço interno onde você pode ser você antes de performar para os outros. A terceira prática é o jejum digital da validação. Essa aqui é para quem é viciado em métricas sociais, curtidas, comentários, visualizações. Eu não vou pedir para você sair das redes sociais, até porque elas podem ser ferramentas úteis. Não vou pedir isso em relação a quem trabalha com redes sociais. Eu estou falando isso em relação a quem fica buscando aprovação por meio dessas métricas, tá? Para quem nem precisa disso,
né, de métrica, mas fica buscando aprovação alheia por meio dessas métricas. Então, eu vou pedir uma coisa: reduza drasticamente a checagem obsessiva. Escolha um período do dia. Pode ser pela manhã, pode ser pela noite, onde você não vai abrir o Instagram, não vai checar quantas curtidas teve na sua foto, não vai ver quem visualizou seus stories. Em vez disso, direcione essa energia para algo que te dá prazer intrínseco, algo que dá prazer por aquilo mesmo, algo que não precisa de plateia. Pode ser ler um livro que você ama, pode ser ver uma série que você gosta, pode ser cozinhar, tocar um instrumento, pode ser só sentar no parque, observar o mundo, pode ser só dormir. Mas faça uma coisa que você gosta, sem precisar da aprovação dos outros. O objetivo aqui é você treinar o seu sistema a encontrar prazer e satisfação que não depende do olhar do outro. Aqui a gente está buscando reaprender que você pode se sentir pleno, interessante, valioso, mesmo quando ninguém está prestando atenção. Sabe o filósofo Epicuro? Ele dizia uma coisa linda há mais de 2000 anos. Não está o que você tem desejando o que você não tem. Eu acrescentaria. Não está quem você é desejando a aprovação de quem não te conhece de verdade. Quarta prática. O diário da autenticidade. Essa prática é simples, mas poderosa. Toda noite, antes de dormir, reserve 5 minutinhos para escrever. Pode ser no celular mesmo, não precisa ser nada elaborado. Reserve 5 minutinhos para escrever 3 perguntas. Primeira, hoje, em que momento eu fui mais autêntico? Pensa no momento onde você se sentiu realmente você. Pode ser algo pequeno, mas você sentiu que estava sendo realmente você. Segunda pergunta, hoje, em que momento eu performei mais? Onde você sentiu que estava usando uma máscara? Onde você se traiu? Onde você disse sim para os outros e não para você? Terceira pergunta, o que é que eu estou sentindo agora? Sem filtros. Só observa. Estou sentindo tristeza? Estou sentindo raiva, alegria, vazio? Não julgue. Só reconheça o que você está sentindo agora. O que você está fazendo aqui é criar consciência. Porque a gente não muda o mundo que a gente não vê. Quando você começa a observar seus padrões, toda vez que eu estou com meu pai, eu viro uma criança obediente. Toda vez que eu posto no Instagram, eu fico ansioso. Se você observar seus padrões, você ganha poder sobre eles. Quinta prática. A pergunta existencial de Heidegger. Essa aqui é mais pesada, mais transformadora. Heidegger dizia que a maioria das pessoas evita pensar na morte e por isso vive da forma, ou melhor, e por isso as pessoas vivem de forma inautêntica, apenas seguindo o rebanho. Então a prática é, uma vez por semana, contemple sua finitude. Não de forma mórbida, não de forma depressiva, mas honestamente. Pergunta a si mesmo, se eu morresse daqui a um ano, se eu soubesse que eu iria morrer daqui a um ano, o que eu mudaria na minha vida? Como eu gostaria de viver esse um ano que me falta? Essa pergunta tem o poder de cortar todas as máscaras, todas as performances, porque diante da morte, o que é que importa? Quantas curtidas você teve? Quantas pessoas te acharam legal? Ou quão verdadeiro você foi? Quão profundamente você amou? Quão intensamente você viveu? Sexta prática. Escolha uma pessoa para ser vulnerável. Olha, eu sei que muita gente tem medo de se abrir. E se eu mostrar quem eu realmente sou e a pessoa me rejeitar, ou às vezes até, e se eu mostrar quem eu realmente sou e se aproveitarem de mim. Bom, mas aqui tá a verdade, você já está sendo rejeitado de qualquer forma, porque quando você usa uma máscara, o que as pessoas amam não é quem você é a máscara. Então você fica com relacionamentos superficiais, relacionamentos vazios. Então essa semana escolha uma pessoa de confiança, pode ser um amigo próximo, um familiar, um terapeuta, e seja vulnerável, de verdade. Conte algo que você normalmente esconderia, conte uma insegurança, conte um medo, conte um desejo que você acha vergonhoso, conte alguma coisa que aconteceu na sua vida que você tem vergonha de falar, algo real. E vê o que acontece. Provavelmente você vai descobrir que a pessoa te respeita mais, não menos. Porque vulnerabilidade é coragem. As pessoas reconhecem a autenticidade. E se ela não gosta de você sendo você mesmo, então, será que realmente aquela pessoa vale a pena de você ter ali do seu lado, né? Confiança, enfim. E, pra terminar, eu passei esse episódio inteiro falando sobre autenticidade, sobre ser você mesmo, sobre tirar máscara, e tudo isso é verdade. Mas eu serei desonesto se não mencionasse isso aqui que eu vou mencionar agora. A verdade é que não existe um eu fixo e puro esperando para ser descoberto. Você não vai tirar todas as máscaras e encontrar tipo a essência verdadeira de você que está brilhando ali embaixo.
O filósofo Nietzsche dizia: não existe uma verdade sobre quem você é, você se inventa. Ou seja, ele está dizendo que você não descobre quem você é, você cria quem você é, todos os dias, a cada escolha, a cada ação. Isso é o que o existencialismo fala sempre, inclusive, a gente está sempre reforçando. Então, quando eu falo seja autêntico, eu não estou dizendo encontre seu eu verdadeiro escondido lá dentro. Eu estou dizendo pare de viver apenas pelo olhar dos outros, comece a criar a vida que você quer viver. Tem mais uma coisa. Autenticidade não significa ser sempre você mesmo em todos os contextos. Porque a gente é multifacetado. Você tem seu lado profissional, seu lado amoroso, seu lado brincalhão, seu lado sério. O problema não é ter diferentes versões de você. O problema não é ter máscara, inclusive. O problema é quando nenhuma dessas versões é realmente quem você é. Quando todas elas são performances vazias para agradar os outros. Então o convite aqui não é para você ser a mesma pessoa em todos os contextos. É para você conscientemente escolher quem você é em cada contexto. Para você saber, tá, nesse ambiente eu escolho ser mais reservado, mas eu escolho a minha, não medo de rejeição. E sabe o que é lindo? Quanto mais você praticar isso, quanto mais você se dá permissão para existir como você é, mais fácil fica. As pessoas que realmente importam vão te amar mais. As pessoas que não conseguem lidar com você sendo autêntico, bom, essas pessoas vão se afastar e tudo bem. Melhor ter poucos relacionamentos profundos e reais do que 1000 relacionamentos superficiais e vazios. Então, a gente chega ao fim dessa conversa, mas de certa forma é só o começo, né? Porque agora você sabe, você viu a prisão invisível, você entendeu o olhar do outro que te aprisiona, como o falso self te consome, como você tem vivido como eco, apenas ecoando os desejos alheios. E aqui fica a pergunta, o que é que você vai fazer com isso? Porque conhecimento sem ação é só entretenimento. E eu não quero que esse episódio seja só entretenimento para você. Eu estou tentando fazer com que seja mais sobre transformação. Às vezes eu falo coisas aqui que não é exatamente o que o filósofo falou, o que o pensador falou, né? É uma aplicação bonitinha, superficial às vezes do que ele falou, não entrando muito em profundidade, né? Tentando ser didático, tentando ser explicativo. Mas dentro desse fio aqui que a gente pode utilizar para que esse episódio, né, para que cada episódio seja um episódio transformador. Não seja só sobre acumular informação, seja um episódio que você possa utilizar para sua vida. Por isso que essa questão de em sendo didático, em sendo explicativo, em colocando práticas e tudo mais, exemplos, mitos, símbolos, você consiga fixar melhor aquilo que eu estou trazendo aqui para você e tentar entender como isso pode ecoar de modo prático, como isso pode ser transformador na tua vida. Então, escolhe uma prática que eu mencionei aqui, só uma, e começa essa semana. Hoje mesmo, se possível. Vai ser desconfortável? Vai. Vai dar medo? Provavelmente. Vai valer a pena? Com certeza. Lembra do que eu falei sobre eco? Como ela desapareceu até restar só a voz, o eco dos outros? Pois bem, você não precisa desaparecer. Você tem direito de existir. Não a versão editada. Não a versão palatável. Não a versão com filtro. Mas você, com suas contradições, com suas esquisitices, com suas maluquices, com suas imperfeições. E sabe de uma coisa? O mundo precisa de você. Do você verdadeiro. Porque já tem gente demais performando, já tem máscaras demais. E faltam pessoas reais, corajosas o suficiente para terem a vulnerabilidade de ser quem são. Se você quiser continuar essa conversa, me segue lá no Instagram, Notícia Filosófica, manda mensagem, conta como foi tentar essas práticas, compartilha suas reflexões. Eu leio tudo, respondo sempre que posso. Se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Porque às vezes a gente precisa ouvir de uma outra pessoa dizer pra gente: você pode parar de agradar todo mundo. Você pode simplesmente ser você. Um abraço, meu amigo, minha amiga. Coragem pra ser quem você é e lembra, você já é suficiente. Você sempre foi suficiente. Até o próximo episódio.